E aí eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu enlouqueci e comecei, César, a fazer. Para você ter uma ideia, as 3 primeiras kitnets eu fiz em 28 dias, as 3 primeiras kitnets. E aí, com o VDK, eu aprendi a anunciar, né? Que eu não sabia nada disso, de OLX, nada dessas coisas. Aí eu aprendi a anunciar, e aí, César, em menos de um mês, eu tinha 10.000 visualizações na minha kitnet, que eu postei as fotos, né? Que eu postei só de uma. Meu irmão, muito religioso, um cara muito daquele do Monte das Orações, diz, vai na quinta, vai na sexta, vai no sábado, 2 horas da manhã, no Monte das Orações, de joelho, minha mãe, o pessoal fervoroso orou por mim, sempre, minha irmã também. Eu tenho 2 irmãos presbíteros, né, que pregam quando o pastor não vai, quase pastores, e um dia eu fazendo a casa, de 400 metros, ele veio e no meu condomínio foi um Monte das Orações, aqui no lado, e eu subi com ele para mostrar o Monte das Orações que tem aqui, aí eu falei para ele, eu comecei a chorar, eu falei, eu não aguento mais essa casa, não consigo chegar no fim, e ele me deu um abraço terno, carinhoso, e ele falava assim, pertinho de mim, um irmão meu, do meu tamanho, né, ele falou assim, puxa, Jesus, ô Jesus, conforte-se aflito. Aí eu emociono. Aí eu falei, mas por que essas coisas acontecem comigo? Acontece que eu consegui fazer uma casa de 400 metros, 50 kitnets, trabalhar 20 anos em televisão, tudo comigo é over, é superlativo. Ele falou assim, porque você tem uma vida sobrenatural. Aí que eu deslanchei. Eu falei, eu sou o cara, a minha vida é sobrenatural. Eu fiquei 2 anos achando que eu era o Homem-Aranha, que ninguém sabia que eu era o Superman, que eu tinha todos os poderes extras, até que um outro pastor tirou de mim esse poder. Ele falou assim, ô César, todo mundo é sobrenatural. Alguns reconhecem, outros se recusam. Eu falei, mesmo? Aí eu passei a observar de forma sobrenatural as pessoas escolhendo ficarem olhando para o chão. Eu falei, que triste. E outras escolhendo ter uma vida sobrenatural, como a Socorro. Socorro. Então, Socorro, eu aproveito para posicionar isso. E quando a pessoa decide, vira. Porque a fé, ela só se manifesta quando você exercita. Não tem fé para quem está pagando para ver. Não tem fé para quem está esperando. Eu só vou fazer. Eu só vou de joelho até a Aparecida do Norte lá. Eu só vou de joelho se eu alcançar a graça. Primeiro você ajoelha. Primeiro você acredita e a graça vem. Mas tem gente que cisma, que acha que o santo, o Cristo, a santa, está esperando ele pagar algum doce, pagar alguma coisa, botar alguma coisa na oferenda, que vai depois da oferenda, obrigado pelos doces e balas, e agora eu vou te dar o que você pediu. Ninguém precisa, ninguém que está no sobrenatural está precisando disso. Não. Você só que precisa dizer para você que tem a escolha, como a Gisele descreveu, de ter a vida sobrenatural. Está aí uma pessoa que escolheu. Então, agora, cronologicamente, aí que vem a história. Eu sou formado em PNL, neurolinguística, coach, sou master coach PNL, não uso isso para nada. Eu gosto de gente. Eu não adianta ir no Louvre, eu já fui 2 vezes no Louvre olhar quadro. O quadro, para mim, é o ser humano. Essa é a verdadeira obra de arte. Você pode me dar a Mona Lisa, eu vou olhar legal, mas se bobear, o gato já está afiando a unha na Mona Lisa lá no canto, não vai adiantar. Eu gosto de gente, eu gosto de ser humano. Essa é a verdadeira preciosidade do mundo. Eu quero saber a história de andar tantos quilômetros a pé para pegar o ônibus. Volta lá, rebobina a fita aí, VHS, para a gente entender um pouco a história. Quando você chegar em São Paulo, como é que foi isso? Foi em 1900 bolinha? 1969, há 52 anos, vai fazer agora em junho, dia 29 de junho. E aí? Viemos de Pau de Arara, gastamos 4 dias na estrada, de aqueles ônibus caindo nos pedaços para poder chegar aqui, sofrimento danado. Aí chegamos, César, no frio, no inverno, naquele frio que você falava e saía fumaça da boca. E aí a gente do Nordeste, sem nada de agasalho, sabe? E o meu pai tinha vindo na frente com o meu irmão mais velho e estava esperando a gente ali na Estação da Luz, que era onde paravam os ônibus do Nordeste, né? E aí meu pai todo enfaixado, porque se queimou na empresa que trabalhava, era uma empresa de
Freios, era Freios e Sinais do Brasil S.A., era uma iluminação, uma metalúrgica, e ele todo enfaixado, queimado. Aí fomos para casa de um tio, ficamos na casa desse tio, porque a gente não tinha onde morar, né? E aí ficamos de favor na casa desse tio, um tio maravilhoso, irmão da minha mãe. Deus o tenha hoje em bom lugar, ele foi assim um anjo na nossa vida. E aí depois conseguimos alugar uma casinha pequena, né? Mas o meu pai, o sonho do meu pai, César, era sempre ter a casa própria dele, né? E aí um belo dia, já em 1970, um ano depois que a gente chegou, ele saiu para trabalhar e não voltava, César, não voltava, e a gente naquela preocupação, minha mãe numa angústia danada. E aí quando ele chegou, ele falou que é porque ele tinha dado entrada num terreno e o dinheiro da condução para voltar para casa tinha ido na entrada do terreno e ele tinha voltado a pé, longe demais. E aí ele comprou esse terreno, César, num lugar que não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha rua asfaltada, e era muito longe, assim, do primeiro ponto de ônibus, era mais de 3 quilômetros que eles andavam todo dia para pegar ônibus para ir trabalhar. Ele e meus 2 irmãos mais velhos, né, que eu tenho uma diferença grande dos meus irmãos mais velhos, né, e são, assim, as minhas maiores preocupações, César, são esses meus irmãos, porque eles dependem também desses imóveis aqui, é um dinheiro que ajuda muito eles, e a sabedoria do meu pai e da minha mãe em relação a esses imóveis foi muito grande, César, porque eles eram visionários, eles já imaginavam que o dia que eles partissem, aquilo ali ajudaria meus irmãos, né, como de fato ajuda, e ela me pediu em vida, ainda um pouco antes de morrer, para tomar de conta, né? E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me peça isso não, mãe, que é tanto pepino, mãe. Não, filha, é só você que pode cuidar, é só você que vai ter condições de cuidar, como de fato é e como de fato eu cuido com muito amor, sabe, César? É trabalhoso, mas eu vejo ali meu pai e minha mãe todo o tempo. Com toda essa superação, a gente quer ver a trajetória do financeiro chegando para estruturar a família, ajudar a superar seus problemas. Então, César, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 10 anos eu já trabalhava de babá, de empregada doméstica. Aí depois, com 12 anos, eu fiz um curso de manicure e pedicure na Igreja Católica, aquele clube de mães. E aí trabalhei um pouco também com manicure e pedicure. Mas com 14 anos eu entrei com tudo no mercado de trabalho, né? Naquela época, registro na carteira. E fui trabalhando, estudando. César, o conhecimento liberta, César. Olha, as pessoas, elas querem ter as coisas sem ser. Antes você precisa ser, para depois você ter, entendeu? Você só tem quando você é. E aí, eu conheci meu marido com 18 anos, e aos 19 eu me casei, e aos 20 eu tive a minha primeira filha, que é essa que está na live aí, a Priscila. Aí até me emociona falar das minhas filhas, porque elas são o melhor de mim, César. São filhas, assim, de ouro, sabe? E por elas e com elas, a luta foi muito melhor, muito mais fácil, porque eu tinha uma motivação. Eu tinha 3 filhas para criar, para sustentar, para educar, e são extremamente educadas as minhas filhas. São moças assim, hoje as 3 são casadas, são mães, eu tenho 7 netos, a Priscila tem 3 filhos, a Patrícia 2 e a Vanessa 2. São 7 netos lindos, maravilhosos, que me enchem de alegria, César. Eu tenho uma família linda, maravilhosa. E tem tempo eu e meu marido, né? E tem tempo para encher o saco dos netos, tem tempo para encher o saco dos netos agora. Estou sabendo da renda passiva. Tem. Ela não esconde que é mais de 8 mil. Como é que você chegou nos 8 mil? Agora eu quero saber. Vamos entrar no tijolo agora. Agora você vai ter que contar o segredo. Então, aí muito cedo, a gente comprou nossa primeira casa. A gente tinha... A minha filha estava com 1 ano, a mais velha, quando a gente comprou o primeiro terreno ao lado desse terreno do meu pai, lá em São Mateus, bem periferia de São Paulo, né, bem distante. A gente trabalhava muito longe, pegava ônibus. César, para você ter uma ideia, quando eu estava grávida da minha 2ª filha,
Eu pulava pela porta de trás do ônibus para sobrar dinheiro para comprar leite para mais velha. Era muito sacrifício, César, era muito sacrifício, era muito penoso o negócio. Era uma luta grande, sabe? Uma luta mesmo de serpente. Mas eu via sentido em tudo aquilo, César. Eu via sentido naquela luta. Eu sabia que eu ia vencer, sabe? Através do meu trabalho, através da minha força de vontade. Aí, quando as minhas filhas já estavam, a caçula com 3, a do meio com 6 e a mais velha com 7, eu fui realizar o sonho de fazer minha faculdade de administração de empresas. Aí o meu marido ficava com elas à noite, eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro, tinha aula aos sábados e uma luta danada, César, para fazer essa faculdade, mas eu fiz com louvor. E aí depois eu consegui ganhar um pouquinho melhor, depois que eu fiz essa faculdade. E aí começamos a comprar imóveis, a gente já tinha a nossa casa, que a gente tinha construído do alicerce, né? E aí a gente começou a comprar imóveis e aí a gente sempre pagava com o aluguel da outra. Quando a gente terminou de pagar a nossa, a gente comprou outra e pagava com o aluguel daquela, e depois terminou de pagar aquela. Aí compramos um apartamento no Tatuapé. Essa época minhas filhas já eram adolescentes, né? E eu queria que elas viessem para um lugar melhor, para ter um ambiente melhor, né? E aí nós viemos para o Tatuapé e compramos um apartamento na planta, mas era um apartamento direto com a construtora, que você pagava em 100 parcelas, chamava Plano 100. Era da Biara. Let me ask you some question. Have you heard about chain reaction? Fala em português. Deixa eu me fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em reação em cadeia? Você fez a reação em cadeia das kitnets raiz no último andando de busão. Ela fez a reação em cadeia, que eu tanto falo, gente. Uma paga a outra. Por isso que eu ainda falei em inglês, porque isso só é conhecido nos altos escalões do empreendedorismo mundial. Chain reaction, reação em cadeia. E ela lá, estudando à noite, com as filhas pequenas, com o irmão com problema de saúde, ela fez a reação em cadeia. Não precisa... O que a gente fala é o que existe. A gente não fala do que estão inventando nas rodas de empreendedorismo de palco. Aqui não tem ninguém dançando flamenco para o outro bater palma. É todo mundo rolando em cima das pedras. Quando fala Rolling Stones, que você rola, você vai quebrando as arestas, você vai ficando arredondado para a vida, seixo rolar, você vai ficando experiente. Aí quando foi, a gente estava já na pandemia, né? Em março meu marido fez a cirurgia de Parkinson. Então nós tivemos assim um ano bastante difícil. Em fevereiro eu estive com meus irmãos no Ceará. Em março o meu marido fez a cirurgia. No dia da alta dele começou a restrição da pandemia. E aí não podia ninguém vir aqui, era só eu e ele. Aí ficamos até final de junho, mais ou menos bem. Aí no final de junho ele começou a ter problema de saúde novamente. E aí eu sozinha para cuidar dele. E nisso, sem renda, César, eu estava vivendo com R$1.000 por mês da minha aposentadoria, que a minha aposentadoria era 1.800. Mas em outubro de 2019, eu precisei fazer uma cirurgia que o convênio não cobriu, e eu fiz em 12 parcelas de 800. E essas parcelas terminaram em novembro de 2020. Então, todo o ano de 2020, eu fiquei apenas com R$1.000. O meu marido ele tem uma aposentadoria um pouquinho melhor, mas o nosso convênio é quase R$3.000 por mês. Então, a gente passou o ano de 2020 muito difícil. E aí eu comecei a pensar... Você fez o treinamento VDK? Como é que você arrumou para fazer o treinamento VDK? Você afiou o machado no meio da ventania, então? Parcelado em 12 vezes no cartão, César. Eu parcelei em 12 vezes no cartão. Porque eu não tinha como pagar. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha muita vontade e eu estava vivendo um momento assim depressivo, com problemas de saúde. Eu estava tendo alterações de pressão, que foi coisas que eu nunca tive na minha vida, alteração de pressão. Meu marido também, e a gente não podia ter ajuda das nossas filhas por conta da pandemia e porque elas também estavam trabalhando home office com crianças pequenas dentro de casa.
Eu tive 5 netos em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio eu tive 5 netos. Então eu tinha 5 bebês netos, né? Então minhas filhas não podiam vir nos ajudar. E aí eu comecei a entrar em depressão e comecei a pensar que eu precisava fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Aí eu chamei um corretor aqui para ver o que eu poderia fazer com essa casa, né? E aí ele falou que ou eu poderia vender ou eu poderia alugar, só que a minha filha morava embaixo. A minha filha tinha vendido o apartamento dela para investir na empresa dela, e aí com a pandemia ficou tudo muito difícil. Aí ela já morava aqui comigo, já fazia 3 anos que ela morava aqui. Então, era a minha casa e a dela, não tinha como alugar. Mas aí ela decidiu que ela ia morar na empresa, fizeram lá com o drywall uma divisão, que ela ia morar na empresa, e aí ela me avisou que ia desocupar a casa. Mais ou menos em setembro, ela mudou. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade de transformar minha casa em kitnets. Antes de conhecer o César, porque eu tinha uma amiga que ela morava em kitnet, e ela me falou dessa possibilidade, eu sempre a visitava, e eu gostava muito do espaço, inclusive tinha cama alta, e foi a primeira vez que eu vi cama alta, né? E era um espaço, assim, de uns 11 metros que ela morava. E aí ela falou, amiga, divide, amiga, dá certo, você vai conseguir. Eu já sou designer de interiores também, César, porque eu fiz o curso em 2010, né? Eu fiz pela ETEC. Para estudar. E aí eu fiz esse curso e aí eu já tinha tudo na minha cabeça, a planta, o que eu ia fazer, como ia fazer, já estava tudo desenhado, mas não andava o negócio por causa dessa depressão, dessa coisa de pandemia e tal. E aí, nesse meio tempo, entrou vocês na minha vida, né, as lives e tudo, e entrou o sobrenatural, porque o sobrenatural aconteceu depois que eu conheci vocês. E aí veio a decisão de fazer, e aí eu fui para as cabeças, César. Aí eu chamei pedreiro, aí e a pandemia, e meu marido surtava, porque não podia ninguém vir aqui, e aquela loucura. Aí eu chamei o pedreiro, contratei, fiz orçamento, contratei e tal. O pedreiro adoeceu, ficou 1 mês doente, aí fez uma cirurgia, e eu esperando. Aí depois ele indicou uma outra pessoa que cobrou muito mais do que ele faria para mim. Mas aí eu falei, eu vou fazer, mesmo sendo assim. Aí você falava assim, é melhor feito do que perfeito. E depois que fez, está feito. E aí eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu enlouqueci e comecei, César, a fazer. Para você ter uma ideia, as 3 primeiras kitnets eu fiz em 28 dias. As 3 primeiras kitnets. E aí, com o VDK, eu aprendi a anunciar, né? Que eu não sabia nada disso, de OLX, nada dessas coisas. Aí eu aprendi a anunciar, e aí, César, em menos de 1 mês, eu tinha 10 mil visualizações na minha kitnet, que eu postei as fotos, né? Que eu postei só de uma. A de 15 metros, aluguei por 1.200. E Passou a pandemia com 1.000, sacudiu a poeira, dobrou a renda. Vai lá, Patrícia. Fale mais. A segunda... As 2 por 1.400 cada uma. Ô César, como é gostoso, né? Arrumar as kitnets, decorar. Ai, César, é uma delícia. É muito gostoso. Aí eu decidi, César, morar na kitnet, né? Que era de 30 metros e alugar a minha casa embaixo. E aí foi uma baita sacada também, porque eu aluguei a casa toda mobiliada, aluguei bem, aluguei por 2.600. E aí, essa kitnet que eu moro hoje, quando eu... A casa, você não vê menos que a kitnet? 2.600 a casa. Peraí. Uma kitnet por 1.200, 2 por 1.400, a casa por 2.600 e o marido adorou a kitnet que ela preparou. É isso que quem perdeu agora vai atualizando. Olha quanta enxurrada de luz. E aí eu vou dizer para vocês que a melhor parte de tudo isso
é o legado que você deixa. Porque uma pessoa que vai fazer 60 anos o ano que vem, eu vou fazer 60 anos o ano que vem, né? Que passou por tudo que eu já passei na vida, né? Com tantas dificuldades e tudo. E aí você chega nessa idade, começando de novo a ser uma empreendedora, a fazer coisas boas. Isso traz uma energia tão positiva, sabe, para toda a família. Eles amam, minhas filhas amam, meus genros, estão todos assim muito motivados com tudo isso. Eles veem que realmente, né, a luta vale a pena. Eles entendem essa lição, né? Que a luta vale a pena, que eles vão chegar aonde eles merecem chegar, porque são todos guerreiros, minhas filhas, meus genros, são guerreiros, trabalhadores. Então, eles estão vendo em mim o que vai acontecer com eles lá na frente, entendeu? E não pode parar, César, você vai parar de trabalhar, porque você vai ficar de papo pro ar. A gente é feito de célula, e a célula precisa de movimento. Então, o movimento é o que te move a viver mais. Eu quero viver 100 anos, passar de 100 anos, né? E para isso, César, a gente tem que se movimentar. Aí, por exemplo, César, uma coisa que aí já é da minha faculdade, né? Que eu fiz uma faculdade de administração, graças a Deus, e isso foi muito bom para minha vida também. Por exemplo, você vai colocar o preço da sua kitnet, né? Então, o que eu aprendi na faculdade? Para você colocar o preço, você vai ver o mercado, você vai conhecer o que tem na região que você mora. Eu fui conhecer várias kitnets aqui na região antes mesmo de construir minhas kitnets. Eu fui ver o que eles ofereciam, aí eu fui ver o que eu poderia oferecer de melhor se eu quisesse cobrar um preço melhor. Porque o preço que eu cobro é um preço muito bom, César, mas eu tinha que fazer algo para cobrar esse preço. Eu não podia cobrar do nada, né, César? Tinha que ter uma razão para esse preço. E aí é o mercado, é a concorrência, é o que você oferece de diferencial, né? E o que o VDK me ensinou, porque é tudo padrão VDK, né? É padrão VDK minhas kitnets, entendeu? E assim, o que eu posso melhorar e o que eu posso colocar de coisas melhores, eu coloco. Por exemplo, César, o meu público não é um público que eu posso colocar um colchão só para cair. Tem que ser um colchão bom, móveis bons, novos, marcenaria. Então, eu investi mesmo para cobrar o preço que eu cobro, entendeu? Então, vale muito a pena quando você tem um mercado que você consegue ter o seu investimento de volta da forma como você fez, né? Isso é muito bom, César. Eu gosto de entrar no detalhe. Fale um pouquinho de quem é que mora aí com você. É uma moça, é um moço, é um casal com filhos, é um criador de cachorro, é um criador de gato. Quem é que mora com você aí? Olha, César, é tudo muito sobrenatural, até os inquilinos. O meu primeiro inquilino, César, que é dessa kitnet do mezanino, ele foi embora essa semana para o Egito. Ele ficou aqui só 3 meses. Ele é sírio, ele fugiu da guerra da Síria, ele perdeu toda a família dele na guerra da Síria, esposa, filha, pai, mãe, irmãos. Então, assim, um choque de cultura, né? Quando ele chegou aqui, alugou minha kitnet, a gente conversava muito. E aí você aprende muito com os inquilinos. Ele se tornou um amigo meu, inclusive agora ele está no Egito e a gente ainda conversa pelo WhatsApp. E foi assim, o meu primeiro inquilino, foi muito interessante esse inquilino. Ele se apaixonou pela kitnet, sim, de primeira, e ele falava assim para mim, não existe nada igual, ele falava. Eu entrei em mais de 30 kitnets, não tem kitnets como a da senhora, ele falava para mim. Aí depois, isso foi no final de dezembro, né? Que eu aluguei a primeira, foi dia 21 de dezembro que ele mudou para cá. Gente, isso está acontecendo agora, gente. Isso não está acontecendo na maior escuridão da pandemia. Essa mulher estava virando um ponto de luz lá no Milharal. Milharal não, onde que era o bairro? Nem lá no não sei aonde. Onde que é esse bairro? Tatuapé. No Tatuapé.
Um ponto de luz e aí, com 60 anos de idade. É muito tapa na cara, gente. É muito tapa na cara. É muito. Com neto, com doença na família, com depressão. E ela olhou e viu. E aí eu fico orgulhoso de que uma ou outra coisa eu falei, e eu li no briefing que me passaram, que ela disse o seguinte: ela gostou, o que ela gostou de toda a experiência nossa, é quando a pessoa entra na kitnet e não quer mais ir embora, não é isso? Enquanto não quer sair da kitnet. É isso que ela está dizendo. Aqui, a gente tem uma velocidade de locação tão grande que algumas pessoas falam assim: eu não saio enquanto não aprovar minha ficha. Quando não aprovar, porque eu já sei que aqui aluga quando a gente vai ali tomar um café. Eu já conheço vocês, né? E foi isso que ela gostou. A segunda inquilina, César, que mora aqui, é uma empresária do ramo de confecção. Ela estava em Belo Horizonte com a família dela, no Ano Novo, e ela me chamou e falou sobre a kitnet. Aí ela falou assim: eu vou para São Paulo dia 7 de janeiro. Aí eu falei: olha, tem bastante gente para vir olhar a kitnet, eu não tenho como segurar, a não sei que você reserve. César, no outro dia a menina estava aqui. No outro dia ela estava aqui, no outro dia ela entrou na kitnet e já ficou na kitnet. Eu fui junto com ela levar o contrato no cartório, junto com ela. Gente, você quer VDK, acostume-se a viver nessa realidade. Oceano Azul, acostume-se a viver nessa realidade. E eu vou dizer mais: tem prédios de kitnets vazios. Não é que está lotado, não. É o jeito certo, a energia correta de trabalhar. E essa energia dela, a confiança, a assertividade dela de cuidar do negócio dela, faz toda a diferença. A entrega dela. Às vezes eu falo, uma vez ou outra eu falo assim: às vezes vem morar na sua kitnet uma pessoa mais qualificada que um parente próximo seu. E ela tem uma história de um refugiado sírio, uma história de guerra, né? Que tem que ter nobreza, cara desse. Eles viram amigos. E aí eles falam assim para mim: nossa, mas a senhora não para nunca, porque eu fico o tempo todo fazendo alguma coisa. Tem muita coisa das kitnets que os pedreiros deixam, que eu que faço, rejunto, pinto, lixo, passo massa, e faxina, que é tudo muito limpo, muito organizado, sabe, César? E aí eles falam, eles me veem pelos corredores fazendo as coisas, quando eles estão indo trabalhar ou voltando do trabalho, aí eles falam assim: mas a senhora nunca para? Eu falo: não, eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar. Trabalhar é muito bom, quando você trabalha com prazer, naquilo que você gosta, sabe? A vida inteira eu trabalhei com prazer, César. A minha vida corporativa, ela foi uma vida muito difícil, né? Porque uma das coisas que você conta nas suas histórias, né? A sua vida corporativa, ela se parece muito com a minha, a da Patrícia, que deixava a criança na creche. Isso eu vivi também. Então, eu tive uma vida corporativa difícil, mas, César, eu sempre fui muito grata por todas as empresas que eu trabalhei, sabe? Por tudo que ela me proporcionou, por tudo que eu consegui realizar. Quando eu fui trabalhar no Banco Itaú, César, eu comecei a fazer tortas para vender no banco, eu vendia muitas tortas. Eu chegava em casa, César, às 7 horas da noite do trabalho, eu trabalhava em Osasco e eu moro no Tatuapé. Eu pegava 3 conduções para ir trabalhar. Isso de 2006 até 2018. Eu trabalhei 12 anos no banco. Fui mandada embora em 2018. E aí, César, eu chegava uma demissão, olha só, ganhou um presente para você. Rua. É duro. César, Deus me colocou no Banco Itaú e Deus me retirou do Banco Itaú. Na hora certa, César. Tudo no tempo de Deus. Porque tudo que eu estou construindo hoje, tudo que eu estou fazendo hoje, seria impossível fazer na corrida dos ratos. Não daria como fazer, entendeu? E aí, César, eu chegava às 7 horas da noite, eu começava a fazer torta. Eu terminava de embalar essas tortas, César, era meia-noite. Eu fazia uma de banana, uma de frango e uma de atum. Fazia 3 tortas. Todo santo dia. Aí depois eu ia lavar todas aquelas formas, aquela louça, tudo, aquela sujeirada. Aí eu ia dormir. Aí isso era todo santo dia. Isso durante 1 ano e meio. Aí o que aconteceu? Isso era no Unibanco, tá? Eu comecei a trabalhar no Unibanco. Aí o Itaú comprou o Unibanco. Aí quando o Itaú comprou o Unibanco, aí não podia vender nada no banco. Aí foi quando eu parei de vender. Mas, César, eu fiz uma economia tão grande. Eu sempre fui muito econômica e eu sempre levei marmita. Eu nunca usei o meu vale-refeição
para comer em restaurante, eu levava minha marmita, eu levava minha salada, eu levava minha fruta, eu levava meu lanche. Eu sempre levava tudo de casa, até porque eu não gosto de comer fora. Eu gosto de comer as comidas que eu faço. Meu marido também cozinha muito bem, então eu levava as comidas que eu fazia. E aí eu fazia economia com isso, César. Aí eu comprei um apartamento. Se você vê, em 2010, eu comprei um apartamento na Planta, no bairro do Belém, aqui do Tatuapé. Hoje ele está alugado por R$2.000. Eu comprei para pagar em 30 anos, paguei em 10 anos, porque aí, César, você amortiza, entendeu? Que aí você recebe aluguel, aí ao invés de você pagar uma prestação, você paga 2, você paga 3, você paga 4, e você vai amortizando, e aí em 30 anos eu paguei em 10, e aí ele está alugado hoje por R$2.000. E em julho do ano passado, antes de te conhecer, César, eu recebi uma proposta de vender esse apartamento por R$600 mil, e eu não te conhecia, por isso eu não vendi. Porque se eu já tivesse te conhecido, com certeza eu teria vendido e eu teria transformado esses 600 mil em 20 kitnets. Com certeza. E num lugar onde não paga condomínio se não alugar uma kitnet. Agora, esse apartamento está sempre na beirada. O condomínio está ali esperando. Se o inquilino sair, você vai ter que pagar o quê? Uns 400, 500 pau de condomínio. Um aluguel de kitnet. Mas esse apartamento, ele não fica fechado, César. Ó, eu tive um inquilino durante 4 anos. Ele saiu no dia 7 de julho. No dia 11 de julho já entrou o outro inquilino. Ele ficou 4 dias só fechado. Isso. E você tinha que ver a quantidade de gente que queria alugar esse apartamento. Do próprio prédio, porque é um apartamento, sério. Eu vou te mandar as fotos desse apartamento para você ver. O que eu fiz com esse apartamento? Vou te mandar as fotos. Ele é lindo, César, ele é lindo. Uma pergunta que foi feita, que eu também estava curioso, por a grana curta da pandemia, com R$1.000, e de repente você picotou a casa em 4 kitnets. Você precisou fazer aparecer dinheiro. Algum filho emprestou? Você pegou lá no Itaú, consignado? Como é que foi? Então, para a 4ª kitnet, eu não tinha mais da onde tirar, porque a gente gasta muito com obra. Aí, da 4ª kitnet, eu peguei um consignado de 13 mil para pagar o pedreiro, o gesseiro, esse pessoal que tem que receber na hora. Tenho bastante cartão de crédito, César. Minhas faturas passam de R$7 mil de cartão. Todos assim, parcelados, móveis parcelado no cartão, tudo parcelado no cartão. E aí vai ser pago com os aluguéis. Ou seja, 2021, César, eu não tenho lucro nenhum. É tudo para pagar. Assim, ela tinha crédito. Ela tinha crédito, você tem que trocar essa frase. Ela tinha crédito. Ela teve coragem de usar o crédito, descer a ladeira, porque é o que eu fiz. Eu construí um prédio sem nem me dar a própria autorização. Eu fiz esse vídeo, a Patrícia junto, já começaram a construir. Agora vamos até o fim. Aí eu usei o crédito, mas eu suei frio, fiquei doente. Falei, caramba, será que eu vou conseguir pagar? E consegui pagar, coisas acontecem. Então ela arriscou usar todo o crédito que ela tinha. É isso que ela está contando aqui, e que tem coisa para pagar até não poder mais aí. Né? Cartões altíssimos, César. Tem que alugar porque os cartões são altos. Mas eu tenho certeza que eu vou pagar. César, tudo na minha vida foi sobrenatural. Tudo. Tudo que eu construí, tudo que eu consegui, foi com muita luta e tudo foi sobrenatural. Porque Deus protege aquelas pessoas que têm propósito e que tem coragem. Deus protege, pode ter certeza. Você precisa ter garra, você precisa ter coragem, você precisa ter determinação para você conseguir ter suas coisas. Porque não cai do céu, César, não cai. Ela é muito grata, gente. A gratidão faz toda a diferença. A gratidão faz toda a diferença. Uma vez eu aluguei uma kitnet por R$450, porque uma menina ela é muito grata. Ela falou, vocês têm kitnets lindas. Ela elogiava tanto. Então, quando você tem gratidão, as portas se abrem, não tem terror. As portas vão se abrir sempre. Ela manifesta gratidão em tudo que ela faz, né?